Olá, meu nome é Larissa, eu sou enfermeira e coordenadora do Núcleo de Educação Permanente do Cisurg Oeste. Nesta videoaula, iremos abordar sobre o transporte neonatal intra e extra-hospitalar que será ministrada pelo Dr. Júlio Veloso. Então, pessoal, boa tarde ou bom dia. Eu sou o Júlio. Meu nome é Júlio Veloso, eu sou pediatra, sou neonatologista e sou intensivista pediatra já há algum tempo. E é um prazer aqui estar com vocês para falar um pouquinho sobre transporte de alto risco, que dentro da neonatologia é muito importante e que para vocês que fazem o transporte de vários tipos de crianças, várias idades, vai ser fundamental. Antes de mais nada, eu queria só explicar para vocês. Esse curso foi elaborado pensando em desmembramento. Então, a ideia seria fazermos um pré-teste, fazer uma aula teórica, depois a gente fazer uma aula prática. Mas a sequência vai ficar um pouco invertida. E eu não vou me ater a isso, mas outros módulos virão para a gente poder complementar o que é o transporte neonatal. Primeiramente, vamos falar um pouquinho de história, né? Como é que surgiu isso de transporte neonatal. Nem sempre foi isso que vocês viram ou vêm presenciando ultimamente. Há um tempo atrás era muito difícil. Veja só, o transporte neonatal ele era mais ou menos dessa forma, né? Com situações muito inusitadas, onde saía sem enfermeiro ou médico carregando pelas ruas o recém-nascido, e isso acabava comprometendo, porque veja só, o bebê transportado dessa forma, a chance de mortalidade, de complicações para a vida dele seriam muito grandes. E pensando nisso, começaram-se a falar mais sobre transporte neonatal. Na década de 70, nem é tão distante assim, começou-se a falar no Canadá, Usher, sobre a importância do transporte dos recém-nascidos que estejam criticamente doentes para centros de maior complexidade, onde que pudesse melhorar a sobrevida deles. Isso poderia chegar até em 100% de sobrevivência desses recém-nascidos. Aqui eu trouxe alguns dados para mostrar para vocês o que acontece. Os óbitos podem ser evitáveis ou não, e a maioria deles podem ser evitáveis. Então veja só, existem várias questões, são dados de 2008, mostrando que do total de nascimentos no Brasil, nós temos uma grande quantidade que vão a óbito menor que um ano. 44.100 são óbitos. Corresponde mais ou menos a 68% dessa população que tem menos de 27 dias, ou seja, os neonatos. São várias questões e impactam positivamente por adequada atenção no recém-nascido, ou seja, o transporte neonatal, seja intra-hospitalar contra o extra-hospitalar. Então, saber sobre esses dados e como fazer é fundamental, porque nascem no Brasil muitas crianças. Veja só, em dados de 2014, 2.976.327 nascimentos foram vivos, desse com óbito, a taxa de óbito muito elevada, correspondendo até dentro dos primeiros 6 dias, ou seja, fase perinatal 53%. É muita coisa, são 20.269 óbitos, e a maioria deles envolvem aqueles critérios de asfixia perinatal, ou seja, aqueles bebês que nasceram, tiveram complicações na hora do parto e vieram mortos. Mais ou menos, aproximadamente, são 12 recém-nascidos por dia, um a cada 2 horas. Isso é muito preocupante. É claro que existem variações dentro das regiões do Brasil, né? Então, regiões mais desenvolvidas, como da região sudeste, que fazemos parte, elas têm um grande impacto positivo, mas o que vem observando ao longo dos anos, de 2005 até 2010, são os últimos dados, que houve uma queda de 22% na mortalidade neonatal precoce associada à asfixia no país. Nas 5 regiões, a asfixia contribuiu para 20% dos óbitos neonatais precoces. Então é fundamental fazer o atendimento adequado dentro dessa faixa para diminuirmos a mortalidade infantil. E nada mais é do que o transporte perinatal interhospitalar adequado. Seja do centro primário para um centro secundário, ou de um centro primário para o terciário, ou do secundário para o terciário.
Quando a gente fala sobre esses centros, a gente tem uma coisa para relatar, que o centro primário é onde daquele tem poucas estruturas e o centro terciário é aquele onde tem uma maior estrutura, ou seja, unidades que têm UTI neonatal. Então, a implantação de uma rede ativa e organizada de transporte neonatal surgiu lá na China, lá em Pequim. Eles começaram a implantar isso, mais ou menos, uma rede em 2004, onde mostraram que uma queda efetiva da taxa de mortalidade, principalmente pelos transportes realizados adequadamente. Isso diminuiu ou teve um impacto de 4,31% de que era sem a implantação dessa rede ativa para 2,29%. Pode parecer pouco, mas isso é muito importante, porque a mortalidade infantil, que é muito grave e impactando na sociedade, o peso para a nossa sociedade, ela acaba sendo diferenciada. E quando a gente sabe das questões que envolvem as taxas de mortalidade pós-natal, ou seja, aqueles que são transportados, observem, a gente tem uma questão de 9,100%, ou seja, aqueles que nascem e são atendidos na própria unidade, para 24,1%. Então, transportar adequadamente é fundamental, porque isso vai melhorar a qualidade de vida dessas crianças. E, além disso, melhora o prognóstico do recém-nascido que é transportado. Aqui mostrando os resultados de 5 anos após a implementação do transporte em Paris, mostrou-se que diminuíram o índice de sequela e melhoraram a qualidade de vida e a mortalidade. Isso quando comparado para aqueles que não tinham transporte ou não tinham algumas questões que envolviam a proteção e aqueles que impactavam nas sequelas clínicas, que acabam também sendo algo tão preocupante quanto a mortalidade. Então, com isso, o que acontece? A mortalidade cai. Então, aqui mostrando o índice de mortalidade e morbidade nos recém-nascidos no local que são transportados, vocês observam que a taxa de transporte, quando ela é adequada, ela é diminuída. Então, quando a gente tem um transporte que seja bem feito, isso vai impactar positivamente. Então, o transporte ainda está relacionado não só à mortalidade, mas às sequelas, e uma das principais sequelas é a hemorragia peri-intraventricular. Dados que foram pesquisados em anos anteriores mostraram que o ajuste para as variáveis clínicas e demográficas melhoram, diminui o índice ou a incidência da hemorragia peri-intraventricular de graus elevados, 3 e 4, fazendo com que esses bebês eles tenham não só a diminuição de sequelas, mas também dos riscos da mortalidade neonatal. E nós sabemos que a melhor maneira de transportar esses recém-nascidos é através da barriga da mãe, que é o meio de transporte mais seguro, eficiente, e isso nem sempre acontece. Então, evitar que isso ocorra, ela está relacionada a vários fatores que a gente não vai abordar aqui, porque o nosso interesse é falar sobre o transporte neonatal. E existem indicações que são fundamentais. Os principais que vocês estão relacionados são a prematuridade. Prematuridade, vocês sabem muito bem, são aqueles recém-nascidos que têm menos de 37 semanas. Mas os recém-nascidos que são menores que 34 semanas, com um peso menor que 1.500 gramas, eles são muito mais vulneráveis. Aqueles que têm problemas respiratórios, com obstrução das vias aéreas, usando uma fração inspirada de oxigênio em qualquer meio ventilatório acima de 60%, também eles impactam. Inclusive aqueles que são indicados de usar CPAP ou ventilação mecânica, apresentando apneias ou com síndrome de escape de ar, que o principal deles é o pneumotórax. Também são indicações de transporte aqueles bebês que têm cardiopatias congênitas ou estão sofrendo por hipotensão, hipertensão, que são persistentes, ou infecções bacterianas ou virais que envolvem um quadro de sepsis ou do sistema nervoso central. Existem outras indicações, como hemorragias, coagulopatias, hiperbilirubinemias, hipoglicemias, crises convulsivas, que são pacientes que a gente tem comuns na área neonatal. E aqueles ainda que envolvem anomalias congênitas, crises convulsivas, que a gente precisa bem atender, porque senão não basta nós transportarmos esse recém-nascido sem uma boa qualidade. Não é só chegar ao final transportando, mas que tenha condições de ter uma boa sobrevida. E o transporte neonatal, ele é regulamentado, inclusive,
pelo Conselho Federal de Medicina. Ele está envolvido mesmo resoluções que impactam juridicamente, onde é fundamental realizar o diagnóstico médico com obrigatória avaliação e atendimento básico respiratório e hemodinâmico e fazer o contato médico do receptor ou do diretor técnico do hospital destino para ter concordância entre eles. Então hoje existem os reguladores que são indicados para poder fazer esse transporte. Então a indicação de transporte ela obedece algumas etapas, são 10 etapas. Eu vou falar para vocês a primeira. A primeira é contactar o serviço de referência. Não basta pegar simplesmente esse paciente e levar sem um contato prévio. Isso pode impactar tanto na minha condição como profissional, como também o risco de morte ou de complicações para o recém-nascido. E isso é legal. Leis de 2003 falavam que obter o consentimento após o esclarecimento por escrito, assinado pelo paciente ou seu responsável legal, é indispensável por causa do risco de mortalidade e deve ser colocado, documentado em prontuário. E esse relatório tem que ser completo, legível e assinado, inclusive com carimbo, número de CRM. E é importante não esquecer, conversar com os pais sempre que possível. A pessoa que está sendo a responsável legal, ela precisa e deve ter mesmo a sua condição de transporte para sendo orientado. É necessário, às vezes, escolher o material, anexar exames das mães, as condições do nascimento do recém-nascido, qual foi a sua evolução, além de cópias de exames, a prescrição, raio-x e até a documentação do recém-nascido. Lembrando que o responsável legal ele tem que ser encaminhado junto para poder fazer a admissão, porque senão ele vai chegar lá no hospital e quem que vai ser quem vai internar esse paciente? Então eu não posso esquecer disso. Então não se esqueça, segunda etapa. Solicitar o consentimento da mãe do responsável. Ela precisa estar ciente do que vai ser feito e autorizar. A identificação e a pulseira do recém-nascido deve ser feita e devem ser anotadas todas as condições clínicas que ele está apresentando, os riscos das doenças que ele puder conter e os locais da transferência. Lembrando-se que eu preciso contactar antes. Então são 10 etapas e eu vou citar as duas primeiras, né? Solicitar vaga em outro hospital, solicitar o consentimento da mãe, o responsável nós falamos. Mas quais são as outras? Dispor da equipe de transporte que seja treinada. Não basta eu ter apenas uma equipe, ela precisa estar sabendo o que vai ser feito, como atuar. Solicitando o transporte adequado também. Qual vai ser o veículo? Quanto tempo? Qual vai ser eu vou gastar? Qual eu vou fazer o avião? Eu vou fazer o terrestre? Preparar os equipamentos, materiais e medicamentos que sejam adequados e prontos para que eu possa utilizá-lo. Calcular o risco da morbidade do paciente é fundamental. Estabilizar o recém-nascido antes do transporte, não sair com ele grave. Conter um pouquinho a ansiedade de chegar no momento. Então eu preciso que ele chegue bem. Quais são os cuidados que eu vou ter que tomar durante esse transporte e verificar as intercorrências durante o transporte, para que ele possa chegar no final com os cuidados adequados. Então a terceira etapa é a equipe. Então a equipe deve conter pelo menos 2 indivíduos, um deles que seja treinado para executar todos os procedimentos, seja para intubação, seja para drenagem de tórax, porque é fundamental que ele tenha domínio. Não adianta eu chegar com uma equipe onde eu não sei fazer intubação, eu não sei fazer uma drenagem de tórax, que são complicações que são suscetíveis durante o transporte. E se eu não estiver preparado para isso, ele vai sofrer algum dano. Então eu tenho equipe, eu preciso saber qual é o veículo que eu vou utilizar. Então, o veículo de transporte é fundamental e também está regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina de 2003. O local para colocação de incubadora tem que estar pensada, ela tem que estar fixa, porque se ela não estiver fixa, qualquer freada do veículo ou qualquer intercorrência, ela pode colocar em risco o bebê. Deve ter uma fonte de luz e calor junto ao paciente, a fonte de oxigênio e ar comprimido ela deve estar preparada, né, com a quantidade adequada, inclusive o sistema de vácuo para aspiração quando for necessário, e tem que ter um espaço mínimo para manusear o recém-nascido, né? Não adianta nada eu chegar ali dentro e eu não conseguir me localizar. E os cintos de segurança para toda a equipe.
Nós não podemos colocar o recém-nascido em risco, mas também não podemos nos colocar em risco. A quarta etapa, então, do que vem o veículo, é saber como que vai ser o transporte. Aí vai depender do quê? Da gravidade da doença, do tempo do transporte, as condições climáticas, do tráfego, a geografia regional, a segurança e o custo também. Nós sabemos que o transporte terrestre ele vai ser possível quando tiver até 160 km. Porque se ele for além de 160 km, tem que mudar o meio de transporte. E aí eu tenho que passar para o helicóptero, que vai até 240 km. Além de 240 km, eu preciso um meio pelo avião. Assim eu devo escolher o adequado. Não adianta eu pegar um recém-nascido para transportar de mais de 240 km e de ambulância. Ele não vou conseguir dar o suporte e o risco acaba aumentando. Então, falando da ambulância, a gente classifica ela como tipo D. É uma ambulância de suporte avançado, que é determinado pelo Ministério da Saúde, pela portaria já determinadas em julho de 99, onde até no máximo de 160 até 200 quilômetros. E ela tem um custo menor, ela permite parar quando for necessário para o procedimento, então ela tem várias vantagens. A ambulância tem que estar toda equipada, como eu falei, ela precisa ter um local para manuseio, com iluminação própria, que eu posso colocar a equipe que está a ficar do lado do paciente, tanto da enfermagem quanto o médico, né? O médico não vai acompanhando na frente junto com o motorista, né? Ele fica atrás com o paciente para que isso possa ser avaliado constantemente durante todo o seu trajeto. Não tem necessidade de velocidade excessiva se o paciente estiver estabilizado. Ele está estável, então ele vai com calma. A velocidade ideal é em torno de 60 km por hora, respeitando todos os sinais de regras de trânsito, porque senão eu vou colocar em risco a própria equipe. E após colocar esse nascido na ambulância, a gente utiliza a fonte de O2 e elétrica da própria ambulância, porque agora, então, eu vou deixar para usar naquele momento, senão eu vou gastar tudo de oxigênio, de energia que tiver, e aí eu vou colocar em risco o bebê. Então, são pré-requisitos para o veículo de transporte neonatal. Primeiro, uma altura de compartimento de pacientes suficiente para acomodação da incubadora, com local seguro para fixação. Presença de tomadas de 110, fonte de luz e calor, fonte de oxigênio e ar comprimido, com estoque para gases, então às vezes mais de uma bala de ar comprimido, espaço interno mínimo para manipulação do recém-nascido e os cintos de segurança para a equipe de transporte, para evitar os riscos. O ambiente também tem que estar adequado. Precisa ter um ruído que seja não muito alto, porque a gente sabe que lá dentro o ruído muito excessivo pode acabar lesionando a audição do recém-nascido. A vibração mecânica também tem que ser a mínima possível, com iluminação adequada, com espaço adequado, com a temperatura que é variável, mas que seja mantendo a temperatura boa do recém-nascido, que é por volta de 36,5 graus, e um serviço de apoio que seja limitado. Então, todos esses, quando eu tenho esses fatores que não são adequados, eu vou colocar em risco todos os envolvidos. E os equipamentos que eu tenho para poder fazer? Então, nós falamos de equipe, veículo e equipamentos. Os equipamentos compõem a quinta etapa. Então, quais são eles? A principal é a incubadora de transporte. A incubadora tem que ser de parede dupla, com bateria e fonte de luz próprias. Os cilindros de oxigênio são recarregáveis, tem que ter pelo menos 2. O balão autoinflável tem que ter reservatório e máscaras próprias para aquela idade. O monitor cardíaco e o oxímetro de pulso também e devem conter baterias. Assim como o material para intubação traqueal, venóclise, drenagem torácica. E outros, como termômetros, estetoscópios, fitas para controle glicêmico e demais. Então, esses equipamentos, eles envolvem também os eletrônicos, que devem ter características e cuidados próprios, porque se eu danificá-los, eu vou ter algum problema. Eles devem ser portáteis, duráveis e leves, de fácil manutenção, prontos e disponíveis sempre à mão, com bateria própria e recarregável, com autonomia mínima, o dobro do tempo do transporte, sem interferência eletromagnética, com módulo de fixação adequado, suportando variações de pressão e temperatura e também tamanho adequado. Então, os equipamentos de transporte devem ser testados anteriormente, visto se eles não têm nenhum risco de dano e que eles estejam em pleno funcionamento antes de ocorrer o transporte. No módulo aéreo, ele é chamado de tipo E.
são as aeronaves de transporte médico, que também são regulamentadas pelo Ministério da Saúde. Apesar de custo extremamente elevado, esse tipo de transporte deve ser utilizado para distâncias superiores a 200 km. E eles devem também ser equipados. Nós temos os aviões, que são rápidos, com pouca vibração e ruído, mas ela necessita de apoio de ambulâncias ou até mesmo de helicópteros para o transporte do paciente de hospital ao aeroporto e vice-versa. Então ele tem os benefícios, mas ele tem os riscos. É comum a gente às vezes encontrar alguns locais que não tem onde pousar, né? Então eles têm que fazer pousos forçados, né? E é por isso que a gente tem que contactar antes para saber o que está acontecendo. A mesma coisa acontece com o helicóptero. São bons para o transporte urbano, porém apresentam um nível elevado de ruído e vibração que pode ser prejudiciais ao recém-nascido, e eles não têm pressurização da cabine. Então a gente coloca eles quando tem umas distâncias maiores. Então o helicóptero ele tem que ser equipado, observa só como é que são as condições, muito apertado, com condições às vezes insatisfatórias para toda a equipe que vai acompanhando o recém-nascido. Então, o transporte aéreo, a gente tem uma altura adequada, a gente tem que lembrar que ele tem baixa pressão barométrica e isso pode levar a baixa pressão parcial de oxigênio. Então eles podem ser uns fatores complicadores. A mesma coisa, quando aumenta muito a altitude, a pressão barométrica cai e aumenta o volume dos gases. Isso é a lei de Boyle. Então isso aí pode fazer uma expansão e às vezes durante o processo de pneumotórax a criança pode ir a óbito. E tem os impactos de força de aceleração e desaceleração que também pode impactar no transporte do recém-nascido. Outros equipamentos, então, que a gente citou, né? Incubadoras, cilindros de ar, o sistema de vácuo, o aparelho de ventilação mecânica. É fundamental que eu saiba manuseá-lo, que eu saiba colocar todos os parâmetros necessários para o transporte. A mesma coisa do monitor cardíaco, o oxímetro de pulso com bateria que seja recarregável, os materiais para intubação, venóculos, como eu citei anteriormente. Então, o transporte neonatal não é muito fácil e eu preciso estar atento, por isso que a equipe tem que estar toda preparada. Os equipamentos todos prontos para intubação, para obtenção de acesso intravascular, para cateterização umbilical, que deve preferencialmente serem feitos antes da saída para o transporte, bem como da drenagem torácica, os tubos para coleta de sangues, de EDTA, hemocultura, as sondas de aspiração. Então, uma série de equipamentos eu vou precisar. Esse aqui eu passei, eu vou pular esse slide. Então, eu preciso ser ágil nesse transporte. E uma coisa que eu ressaltei, eu coloquei esse slide aqui, para mostrar que eu preciso saber manusear. A incubadora de transporte, ela precisa ser mantida aquecida. E de onde eu vou abrir a incubadora, eu posso complicar todo o transporte do bebê. Então essa portinhola que existe aqui na lateral, ela não serve para eu colocar e tirar. Posterior é que ela é adequada, porque quando eu abro essa aqui, a bandeja de transporte, ela desliza e eu consigo colocar o paciente ali dentro sem risco de resfriamento. Quando eu abro essa portinhola aqui, ele perde muito calor e o bebê esfria. E isso é fundamental mantê-lo aquecido. Então nós já falamos da equipe, do veículo, de equipamentos, nós precisamos falar dos medicamentos. Os medicamentos, eles são fundamentais e devem ser preparados previamente. São todos eles identificados e bem acondicionados, por isso eu preciso das maletas. E lembrando que a medicação utilizada, ela deve ser substituída logo após o transporte. Então eu preciso saber o que eu tenho, é fundamental que seja listado para que eu possa colocar esses medicamentos repostos quando eu utilizar. Correndo o risco de que após a utilização eu possa necessitar de novo e eu não ter o medicamento em caixa. Então o que a gente precisa ter? Eu preciso ter um soro fisiológico a 0,9%, um soro glicosado, isotônico ou hipertônico, água destilada, cloreto de sódio, gluconato de cálcio, bicarbonato, o cloreto de potássio,
E medicamentos de urgência, como adrenalina, adenosina, amiodarona, e antibióticos, quando forem necessários, como ampicilina, penicilina, ou para germes gram-positivos ou gram-negativos. Além desses, são fundamentais eu ter naloxone, dopamina, dobutamina, prostaglandina, vitamina K, pancurônia, tropina, noradrenalina, além de diuréticos, corticoides, heparina, anticonvulsivantes e sedativos. E saber manuseá-los são fundamentais. E para isso eu vou ressaltar uma coisa importante. Eu não coloquei no slide, mas sobre ter uma folha de parada, que ela possa ser calculada e eu posso fazer o uso rapidamente de acordo com o peso da criança. Então a folha de parada cardiorrespiratória, para todo o transporte, ela deve ser anexada ao transporte para que o médico e a enfermeira possam colocá-los manuseando os medicamentos previamente. Então, os medicamentos eles são utilizados de acordo com cada um dos propósitos, né? Para reanimação, eu vou fazer o uso da adrenalina diluída 1 para 10 mil em 10 ml de soro fisiológico, preparando uma seringa antes de iniciar o transporte, deixando reservado 2 ampolas de adrenalina com soro fisiológico. Para o aporte hidroeletrolítico, eu devo manter calculadas 2 ampolas de 10 ml de cloreto de sódio, uma de ampola de glicose hipertônica, uma ampola de 10 ml de cloreto de potássio, assim como uma de gluconato de cálcio e 2 frascos de soro fisiológico isotônico de 250 ml, bem como um frasco de 250 ml de soro glicosado isotônico e de 5 e 10%. Para as drogas cardiovasculares, eu vou precisar de dopamina, na verdade, uma ampola seria suficiente, dobutamina, furosemida e prostaglandina quando eu suspeitar que existe o risco de uma cardiopatia congênita cianótica. Os anticonvulsivantes também são importantes, fenobarbital, difenhidroína e midazolam, além do fentanil para sedação. A observação, por serem drogas controladas, só colocar na maleta imediatamente antes do início do transporte. Os antibióticos também são importantes. Então, se o paciente necessitar de outro antibiótico, a gente deve verificar o horário da aplicação e, se necessário, levar já diluído. Os 2 principais são para gram-positivo, que é a ampicilina, né, penicilina, e para gram-negativo, os aminoglicosídeos. E outras que a gente pode utilizar, como hidrocortisona, vitamina K, heparina, minofilina, lidocaína e água destilada para diluir os medicamentos. Normalmente a gente preconiza 5 ampolas de 10 ml. Então já temos equipe, equipamentos, medicamentos, veículo, tudo certo. Então agora precisamos o quê? Transportar? Não. Precisamos estabilizar o recém-nascido. É fundamental que ele esteja estável, seguro para que eu possa levá-lo para o outro local, e veja, às vezes muito distante. Então, o transporte do recém-nascido, ele envolve o que a gente chama de risco de transporte, ou TRIPS, é o Transport Risk Index of Physiology Stability. É o score que é aplicado logo antes e imediatamente ao final do transporte, para a gente determinar se o paciente teve condição de sair e como ele chegou. Ele ajuda a priorizar as intervenções necessárias para melhorar a qualidade do transporte e quanto maior a nota, pior o prognóstico. A gente pode demonstrar o risco de morte até 7 dias após o transporte e pode avaliar a qualidade do atendimento de hospitais secundários. Então a gente utiliza esses critérios. São 4 critérios: a temperatura, o padrão respiratório, a pressão arterial e o estado neurológico. E eu vou colocar uma nota de acordo com cada um desses critérios que eu coloquei. Mas eu preciso fazer isso, é extremamente importante, porque o score acima de 10, ao início e ao final, tem um risco aumentado de óbito e de hemorragia periventricular até 7 dias após o transporte. Como eu falei, não adianta só transportá-lo, mas eu tenho que dar qualidade de vida para ele. Então, cada um desses itens eu vou dando uma nota e vou somar ao final. Então, é fundamental para você que vai transportá-lo, eu fazer o score TRIPS e colocar isso para o médico que está recebendo. Então, um recém-nascido estabilizado, ele vai apresentar o quê? Via aérea patente e ventilação adequada.
além de pele, lábios rosados, uma frequência cardíaca adequada, variando entre 120 e 160 batimentos por minuto, com temperatura axilar adequada, de 36,5 até 37 graus centígrados, com problemas metabólicos corrigidos e as situações especiais todas controladas de acordo com sua possibilidade. Isso aqui é um estudo de 99, clássico, mostrando que a temperatura corporal é o de valor prognóstico. Mostraram que 154 dos recém-nascidos transportados entre 1991 e 1997 nos Estados Unidos, com bebês entre 500 e 1.500 gramas, apresentando hipotermia, uma regressão, um peso com risco aumentado de mortalidade e um aumento da taxa de permanência hospitalar de até 25 dias do recém-nascido, aumentando os custos aqui em dólares para 48 mil dólares. Imagina o que isso não impacta no custo para a sociedade, para o hospital. Então, a temperatura corporal ela é extremamente necessário, e quando eu controlo isso aqui, mostrando nesse estudo, que 100 recém-nascidos de muito baixo peso transportados ao ano para os centros primários, para os terciários, quando eles têm um controle da temperatura, aumenta em 56% aproximadamente a sobrevida, fazendo com que esse bebê estabilizado tenha uma economia no custo hospitalar. Então, regredindo para 3 milhões e 400 dólares até 1.200 dias de permanência hospitalar. Então, é necessário, fundamental, que eu tenha estabilização, não só clínica, mas também da temperatura. E aí, tem equipamentos, medicamentos, veículo, estabilizou. Isso eu fiz o quê? Diminuir o risco. Eu vou embora? Não. Eu preciso falar de novo sobre consentimento e conversar com a família. Tanto com a família, quanto para o médico. Então eu tenho que entrar em contato com o médico. Olha, está tudo certo, estou saindo desse momento agora para o transporte, tá ok? Então a gente precisa, dentro da estabilização, observar se a respiração está boa, a temperatura está adequada, se o coração, através da frequência cardíaca, controle hemodinâmico, hidroeletrolíticos, se as infecções e o controle glicêmico, através da glicemia capilar, são suficientes para eu poder fazer esse transporte. Essa é a nossa 7ª etapa. Se tiver tudo bem, eu estou já quase que apto a sair, falta um pouco. Então eu vou ter alguns cuidados. Então, quando não tem organização do transporte, o prognóstico do recém-nascido é sempre pior. Estudos mostrando que uns 61 recém-nascidos prematuros, com idade de 34 semanas, que foram transportados para um nível primário, para um terciário, no Rio Grande do Sul, que é uma distância de 90 quilômetros, quando a gente comparou com 123 com idade gestacional nascidos no próprio hospital, eles mostraram um critério muito melhor de condição de sobrevida para esses bebês, com taxas menores de glicemia, de hipoglicemia e até de óbito neonatal. Então, fazer um bom transporte, ele é fundamental. E para transportar, eu vou precisar saber ventilar, fazer uma boa oxigenação. E eu tenho que conhecer qual que é o meu aparelho que eu tenho em mãos. O balão autoinflável, que tem outros nomes, né? Todo mundo ficou clássico chamado de ambu, mas ele é balão autoinflável, também chamado de dispositivo bolsa, válvula máscara, unidade ventilatória ou estator manual. Ele deve ser próprio para o recém-nascido. E no recém-nascido a gente tem esses dois aqui. O prematuro é o de 240 ml. E o de recém-nascido a termo, nós temos de 500 ml e o de 750 ml. Nas crianças maiores, pediátricas, lactentes, acima de 10 quilos, a gente tem o de 1 litro, que devem ou podem vir juntos com os reservatórios ou não. Então, saber manuseá-los é fundamental. Então, o balão autoinflável é um equipamento utilizado para ventilar artificialmente o paciente que não apresenta respiração espontânea. Ele vai fornecer em torno de 21% até quase que 100% quando ele estiver conectado a uma fonte de oxigênio e ele estiver associado a uma bolsa com reservatório. Então, esse é um critério que eu mesmo vou colocar para esse bebê sobre a sua necessidade. Então, saber ventilá-lo é fundamental.
Aqui eu estou mostrando duas formas de ventilar, no lactente e no adulto. É fundamental que eu faça a chamada manobra do CIE. O que é a manobra do CIE? A manobra do CIE é onde o meu polegar e o meu indicador estão fixados firmemente a máscara na face do recém-nascido, que é colocado do queixo para a base do nariz, formando uma forma de um C. E o E? O E, ele vai ficar apoiado na mandíbula, onde o terceiro, quarto e quinto dedos fazem uma leve tração, sem promover a extensão e impedindo a flexão da região cervical, que pode obstruir as vias aéreas. Lembrando que essa posição aqui está inadequada, porque eu preciso fazer uma posição para poder fazer uma adequação da ventilação do recém-nascido. E qual que é a frequência que eu vou colocar de ventilar esse recém-nascido? Classicamente, a gente faz isso dentro de normas da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu ventilo fazendo uma regrinha mnemônica, que é o aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. Onde eu aperto, eu faço a compressão do balão autoinflável e na solta, solta, eu libero nesse tempo. Isso promove uma ventilação entre 40 a 60 movimentos por minuto, que são suficientes para a expansão e para a oxigenação do recém-nascido. No lactente da criança muda um pouquinho, porque vai depender do quê? Se a ventilação é com bolsa, válvula, máscara ou não. Então, o ritmo é o mesmo. O aperta, solta, solta, onde eu vou utilizar o aperta para compressão e o solta, solta para liberação. Mas com uma ventilação diferente. No lactente, na criança, eu faço uma ventilação a cada 3 a 5 segundos, que vai me promover uma ventilação de 12 a 20 ventilações por minuto. Agora, ele pode estar também, uma condição do lactente, criança, com a via aérea avançada, ou seja, entubada. Ali acontece o aperta, solta, solta, comprimindo quando eu apertar, liberando quando estiver no solta, solta, mas em condições diferentes. Ali, quando ele estiver entubado, a ventilação é feita uma ventilação a cada 6 a 8 segundos, que vão corresponder a 8 a 10 ventilações por minuto. E para entubar eu preciso de laringoscópio. Existem várias marcas diferentes, né? Então eu preciso me adequar, porque a enfermeira vai te perguntar: doutor, lâmina reta ou lâmina curva? Eu tenho que saber. Qual que é o número da lâmina que eu vou utilizar? Qual que é o número do tubo? Ele vai ter cuff ou balonete ou não? E quanto de profundidade do tubo que eu vou colocar? Então os tubos, eles devem ser apropriados para cada um da idade, vocês sabem. Agora, o laringoscópio, o cabo, ele pode ser de adulto, de criança, não tem problema, mas a lâmina, a gente tem algumas particularidades. A lâmina, para os recém-nascidos, é a reta. A lâmina reta, ela faz diferente porque quando eu vou introduzir a lâmina reta, eu retiro a lâmina gradualmente até que se visualize as cordas vocais. Porque a lâmina curva que a gente utiliza em lactentes maiores ou crianças maiores, a gente introduz a lâmina gradual até que a epiglote seja visível e a lâmina seja inserida na valécula. Então existe a diferença entre a lâmina curva e a lâmina reta. Então a lâmina reta, eu introduzo a lâmina e vou retirando lá lentamente. A lâmina curva, eu pinço a epiglote e observo a valécula. Então, e o tubo eu vou ter que saber, vou ter que escolher. Existem diferenças. O prematuro e o termo, existem várias diferenças. Primeiro, a lâmina reta para o prematuro e para o termo, ela varia em torno de 0 ou 1. A gente dá preferência para a lâmina 0 para o pretermo e lâmina 1 para o atermo. O tubo endotraqueal, ele é o tubo 2,5 ou 3, de acordo com o peso da criança, e ele vai ficar marcado, a distância no lábio, até nas 8 centímetros. Nas crianças de atermo, o tubo é o 3 ou 3,5, e todos eles sem cuff ou sem balonete, a marca de 9 a 10. Assim que a criança avança na idade, as lâminas elas mudam. Né? Nas crianças de 1 ano até 2 anos, ela vai mudar de lâmina 1 ou 2, com tubos variáveis em tamanhos e marcas nos lábios também diferentes. Então, existe algumas regras que a gente vai utilizar, claro, para crianças maiores que 2 anos, né? Quanto ao tubo e quanto à distância de inserção
do tubo. Mas é sempre bom a gente manter em mãos 3 tubos, um do tamanho que eu calculei, um tamanho inferior e um tamanho um pouco maior. A regra do tubo é o seguinte: eu tubo sem cuff ou sem balonete, eu vou fazer a idade em anos, dividido por 4 mais 4, eu vou achar qual tubo que eu vou usar. Quando ele tiver balonete, o tubo, a gente vai dividir a idade em anos para 4 e colocar mais 3,5. E a distância para inserção no lábio, em centímetros, vai ser o número do tubo vezes 3. E se for necessário eu fazer a aspiração desse tubo, eu vou usar o número do tubo vezes 2. Então as vias aéreas, elas devem ser mantidas pérvias. E para mantê-las eu vou precisar manter uma posição da cabeça em leve extensão, sempre com o coxim sob os ombros, porque existe diferença entre os recém-nascidos e os lactentes. Para isso, às vezes eu vou precisar usar um travesseiro de gel ou de ar, baixa espessura e que seja flexível, para atenuar o impacto do deslocamento do tubo. Aspirar o excesso de secreção das vias aéreas quando forem necessárias e, diante da suspeita de atresia de coanas ou de micrognatia presente, eu vou usar a cânula de Guedel. E na dificuldade de intubação, a gente usa a máscara laríngea. Qual que é a posição? Então, a posição ela nem pode ser hiperestendida e nem flexionada. Aqui no adulto, vocês dizem que existem diferenças, porque a anatomia da criança é diferente. Os lactentes, eles têm a região occipital um pouco mais alongadas. E com isso, eles ocluem com muita facilidade as vias aéreas. E se eu observo aqui na criança um pouco maior, como é feito? Uma oclusão das vias aéreas por flexionamento da região cervical e uma hiperextensão que eu não consigo apoiar. Então os coxins nos lactentes, nos recém-nascidos, são colocados embaixo do ombro e nas crianças maiores a gente coloca embaixo da cabeça. A visualização, ela deve ver, então, essa estrutura aqui que a gente está vendo do orifício, ela não é para passar tubo. Essa estrutura é para eu observar as estruturas anatômicas. O tubo é passado na lateral. Então, a intubação, ela deve visualizar todas as estruturas. E aqui é lindo, né, na glote de um adulto, de uma criança maior. Mas no recém-nascido é assim, horrível. Eu não consigo visualizar, é muita cartilagem, muito flexível e eu não consigo visualizar nada. E a gente faz as classificações de acordo com uma lampate, onde a gente vai observar mesmo as cordas vocais ou a base da língua vai estar piorando ou não. E eu vou precisar fazer mesmo a classificação para saber como eu vou expor as vias aéreas. Então a intubação, eu vou precisar sempre das precauções universais. Usar máscara, luva, óculos de proteção, fazer a ventilação rigorosa com VPP antes do procedimento, para que ele possa ventilar. E durante quanto tempo eu vou ter para intubar? 30 segundos, é só isso. É um tempo suficiente para que eu não possa promover nem hipóxia e nem a parada cardíaca. Tentou 30 segundos, eu paro, ventilo e tento de novo. E se eu não tiver condições, uma pessoa mais habilitada deve se tentar intubar. E depois eu tenho que observar, ele está entubado ou não? Quais são os parâmetros que eu vou ter? Primeiro, a elevação simétrica do tórax durante a ventilação, pressão positiva. Observar o vapor de água na traqueia durante a exalação. Observar a ausculta de sons respiratórios em ambos os hemitórax ou a ausência de ruídos respiratórios no abdômen. Outros parâmetros a gente pode utilizar, como a melhora da saturação através da oximetria ou até mesmo do capnômetro, que nem sempre está disponível. Então, se o paciente estiver entubado e deteriorar, pode acontecer. Ele está entubado, entubei, procedimento normal. Eu não devo esquecer de uma regrinha mnemônica, que é o DOP. O que é DOP? É para a gente se lembrar D de deslocamento do tubo, O de obstrução, P de pneumotórax e E de falha de equipamento. E qual que é a ação que eu vou tomar? Bom, então o DOP, não esquecer. Se for deslocamento, eu vou reposicionar o tubo através da minha ausculta e da minha visualização. Se for obstrução, é necessário aspirar o tubo endotraqueal com a sonda adequada. Se for pneumotórax, eu preciso drenar imediatamente o tórax do bebê, porque senão a minha ventilação em 160, 200 km vai deteriorar, o estado dele vai morrer. E se for o equipamento,
averiguar a técnica do dispositivo, porque o equipamento pode ser eu mesmo, eu posso ser o equipamento. Então, minha técnica está adequada, não é só falha do dispositivo, mas ele deve ser visualizado e colocado em criticidade para que eu possa tomar a providência necessária. Existem algumas maneiras, eu não sei se tem no transporte de vocês, sobre a regra ou a fita de Breslow. Essa fita ela é bem prática, ela contém informações de acordo com a cor, pelo peso do recém-nascido, com todos os medicamentos que eu preciso utilizar. Então eu vou aferir o tamanho da criança e de acordo com cada cor ele já me dá todos os medicamentos que eu preciso utilizar na emergência. Então ela é de grande valor. E se ele estiver parado, sem impulso, o que eu vou fazer? Primeiro, eu devo manter a ressuscitação cardiopulmonar, é fundamental. Por quê? O que é mais essencial para eu saber dessa parada sem pulso é a monitorização. Se ele estiver monitorizado, é o que vai me dar a questão se eu preciso intervir ou não. Então, e por que eu preciso saber dessa monitorização? Porque existem ritmos que têm de parada sem pulso. São os 4 ritmos de colapso. Quais são eles? Primeiro é a sistolia, que eu posso ver no monitor. Depois é a atividade elétrica sem pulso, ou a ESP. E o outro é a fibrilação ventricular, que é a FV. E por fim, é a taquicardia ventricular sem pulso, onde ele tem frequência cardíaca, mas não tem pulso. E por que isso é importante eu saber? Porque eu preciso saber que existem ritmos que são não chocáveis, que eu vou tomar uma conduta, que são a atividade elétrica sem pulso, a sistolia, onde eu vou precisar manter a RCP e utilizar a epinefrina para ele poder ressuscitar, e existem os ritmos chocáveis, onde eu vou precisar fazer a providência que é dar o choque. Então, quais são eles? A fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso. Neles eu preciso fazer RCP e fazer a desfibrilação com 2 joules por quilo, que a gente preconiza na pediatria. A desfibrilação, então, a gente tem o DEA, né, quando é possível, é um processo de despolarização elétrica total ou da massa crítica do miocárdio, que tem como objetivo reverter uma arritmia grave. E temos os desfibriladores. Nesse, o ritmo inicial mais frequente na morte súbita é a fibrilação ventricular, e ela vai evoluir rapidamente para uma sistolia. Então, o único tratamento efetivo para a fibrilação ventricular é a desfibrilação mais RCP. E é necessário que eu saiba onde eu vou colocar essas pás. Então, o desfibrilador, ou mesmo DEA, é conectado ao paciente por meio de pás autoadesivas ou não, onde a gente vai colocar na criança as pás infantis, que a gente usa no primeiro ano ou até 10 quilos, ou podemos colocar a pás de adulto também a partir do primeiro ano, mas retirando aquela parte maior que usa no adulto, colocando só a menor de criança. Então, o tratamento da fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso é a desfibrilação. A gente faz 2 joules por quilo, mas nas novas diretrizes a gente pode dar outras doses subsequentes de até 4 joules por quilo, chegando a chegar até 10 joules por quilo. Além da monitorização cardíaca, a gente vai ter que ver a oximetria de pulso, a sonda nasorogástrica para poder descomprimir o estômago, uma sonda vesical de demora para ver o débito urinário adequado, que dentro da criança é de 1 a 2 ml por quilo por hora, e fazer glicemia capilar para evitar a hipoglicemia. Indicações de intubação traqueal para o transporte neonatal são fundamentais, e quem indica isso é o próprio médico do transporte. Se o médico indicou que ele vai ser transportado entubado, ele deve fazê-lo, porque senão eu vou correr um risco da criança ir a óbito durante o transporte. Então, quais são as indicações? Se ele tiver respiração arrítmica ou irregular ou superficial, se ocorrer um risco de obstrução das vias aéreas, se ele apresentar apneias a menos de 12 horas, se a pressão arterial de oxigênio vista na gasometria for menor que 50 mg de Hg, ou a PaCO2 for acima de 45 nas primeiras 72 horas de vida,
Se a fração inspirada de oxigênio for maior que 60 e eles estiverem em RUD ou em CPAP, para manter uma pressão arterial de oxigênio normal e saturação de 85% a 93%, ou se o recém-nascido tiver menos que 1.500 gramas com risco de fadiga respiratória. É fundamental indicar intubação e fazê-lo. E durante o transporte, se eu indiquei intubação, é ter o cuidado para a fixação não soltar, para a cânula não dobrar ou para os circuitos não se desprenderem, porque senão eu não vou conseguir fazer mesmo a adequação do recém-nascido. A permeabilidade das vias aéreas também é muito importante. Eu devo aspirar secreções na boca, no nariz e faringe antes de iniciar o transporte. A sequência é boca-nariz, posicionando corretamente o recém-nascido, evitando a flexão da cabeça. Em caso de dúvidas quanto à permeabilidade, é preferível entubar o recém-nascido antes de iniciar o transporte. A oxigenação também é fundamental. A gente utiliza o oxigênio suplementar em caso de cianose central, quando a saturação estiver abaixo de 90%. E a gasometria arterial, que é fundamental que seja feita antes do transporte, eu devo manter a pressão arterial de oxigênio entre 50 a 80 milímetros de Hg. O tamanho do tubo também é fundamental, já citamos. Então, para contextualizar, os bebês menor que 1.000 gramas, a gente usa o tubo 2,5. Não usamos tubo 2, a não ser que não consiga ser entubado. De 1.000 a 2.000 gramas, a gente usa o tubo 3. De 2.000 a 3.000 gramas, o tubo 3,5. E acima de 3.000 gramas, o tubo 4. E a fixação do tubo, se eu não sei o peso ou a idade adicional do recém-nascido, é o peso do recém-nascido mais 6. E quando não souber a idade adicional do recém-nascido, a gente vai utilizar mesmo essa regrinha. O tamanho recomendado do tubo, então, ele vai variar de acordo com a idade adicional e o peso do recém-nascido. Então, existe uma tabela que a gente não precisa decorar, mas é bom saber que ela existe para quando eu vou pela idade adicional e a marca do tubo e quando que eu vou, quanto é que ele tem de peso. Os modos de ventilação também, é importante a gente contar com um balão autoinflável, obrigatório para as emergências, balão de termanômetro. O ventilador mecânico pode ser usado por CPAP ou ventilação e precisa estar conectado à fonte de gás para ciclar. E o ventilador mecânico é preferível, mas os eletrônicos requerem baterias ou fonte de energia e a gente tem que estar com elas, com essas fontes disponíveis. Existe esse aqui, ele é um pouco mais antigo, que é o CFR, de transporte neonatal. Existem métodos mais modernos, eu coloquei só para ilustrar, que se eu não tiver mesmo o respirador, eu posso usar qualquer outro que possa fazer o transporte, que eles são seguros. Esse aqui é o mais moderno, que vão ser conectados a uma fonte de oxigênio. Algumas complicações podem acontecer antes ou durante o transporte, e a principal delas é o pneumotórax. Então, o pneumotórax é o mais temido, né? Obrigatoriamente, eu tenho que drenar esse tórax, e o ideal é com selo d'água e fixação segura. As vantagens são evitar piora do barotrauma e compressão das estruturas mediastinais. Então, o pneumotórax também é tratado como síndrome de escape de ar. É contraindicado o transporte apenas com gelco, por causa do risco de perfuração pulmonar e drenagem ineficaz de escape. Então, no transporte aéreo, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque as coleções aéreas se distendem com altitudes elevadas, tornando imperativa a drenagem torácica. Então, no transporte, o dreno deve estar sempre bem posicionado e a coleção de ar esvaziada. E na drenagem de ar, durante o transporte, a gente usa a válvula única de Heimlich, que a gente pode utilizar, que é o ideal. Ou usando o que a gente chama de pigtail, que é um conjunto ou dispositivo para drenagem de pneumotórax, que é constituído de um dreno de silicone com um mandril para drenagem e um tubo coletor. Então ele é bem prático. Na sonda para aspiração a gente vai usar números 6, 8 ou 10, de acordo com o tamanho da criança. A gente vai aspirar o conteúdo gástrico e manter a sonda aberta para diminuir a distensão abdominal e para facilitar a expansão pulmonar e reduzir o risco de aspiração do conteúdo gástrico. O suporte cardiovascular, o que eu tenho que saber disso? É contraindicado o transporte em bradicardias. Então, recém-nascido com frequência menor que 100, nem tente sair da unidade, porque o risco iminente de parada cardiorrespiratória não será abreviado pelo transporte. E a parada cardiorrespiratória durante o transporte é quase sempre fatal.
É fundamental saber o diagnóstico de choque, de hipovolemia, se for necessário fazer expansor de volume, a gente faz com 10 ml por quilo, em bolos, se for necessário. Atenção para os cardiopatas, porque muita expansão pode significar também uma sobrecarga cardiovascular. É fundamental também instalar drogas vasoativas, seja dopamina, dobutamina, de acordo com o nível de choque, e que seja em bomba de infusão para segurar condições hemodinâmicas adequadas durante o transporte e que de preferência que seja no acesso central. Então o acesso vascular, ele deve ser seguro, obtendo um acesso vascular para corrigir possíveis distúrbios metabólicos, para infundir glicose e providenciando um acesso confiável. Acesso venoso periférico, em geral, ele é adequado para ministrar líquidos, eletrólitos e medicamentos durante o transporte. Mas com drogas que eu preciso fazer rápidas ou para controle hemodinâmico não são bons. É recomendável contar com um segundo acesso venoso ou com cateterismo venoso umbilical, com fixação adequada para corrigir possíveis intercorrências. Abra um parênteses sobre o catéter umbilical. Quanto tempo eu vou colocar o catéter? A gente preconiza em torno de até 6 horas, mas diante da inviabilidade, aí você vê o risco de vida para o bebê. Então, se ele for necessário, eu posso colocar mesmo um catéter com tempo mais prolongado. Para isso, eu vou precisar dos antibióticos. Então, recém-nascidos criticamente doentes, especialmente naqueles com infusão de droga vasoativa, é preferível transportar com acesso central. E na impossibilidade de acesso venoso, eu devo providenciar um acesso intraósseo, que é uma outra opção de uma próxima aula que a gente vai falar. Então, o transporte neonatal deve estar providenciando um acesso venoso confiável, 2 acessos quando forem possíveis, ou cateterismo venoso umbilical com fixação adequada. E se ele for suspeito de cardiopatia congênita, canal dependente, eu devo iniciar apenas para um acesso venoso, a prostaglandina que é o Prostin, nas doses recomendadas, e é fundamental que eu saiba calcular. E além de diminuir a oferta de oxigênio, porque o oxigênio ele favorece o fechamento do canal arterial. Então, no transporte de recém-nascido com catéter central, eles devem estar bem localizados, fixos com curativos, porque eu posso estar infundindo em local inadequado, assim como você está vendo nessa imagem. Um catéter umbilical intra-atrial do átrio esquerdo, né, e um catéter arterial mesmo muito alto. Além do mais, é importante eu saber, não esquecer do tubo. O tubo ele tem que ser numa marca adequada, por isso que eu preciso saber quanto está de inserção. Eu já vi alguns tubos muito introduzidos que vai levar o pneumotórax e pode levar o risco de morte para o recém-nascido. A monitorização cardiovascular também é fundamental. Eu devo observar a perfusão periférica, a presença de diurese, da pressão arterial e de saturação de oxigênio. E está estável, então o coração tem que estar bem. Não transportar se a frequência cardíaca estiver abaixo de 100 batimentos por minuto. A temperatura é importante também que eu saiba. Aqui eu deixei para vocês observarem que o bebê perde muita fonte de calor. São 4 tipos de perda de calor. Pela radiação, onde ele vai evaporar mesmo o seu calor para o meio externo mais frio. Pela convecção, né, onde tem o ar que passa circulando ali dentro, pode levar o calor desse recém-nascido. Pela própria evaporação do recém-nascido, onde ele vai perdendo calor. E a condução, que é o contato do recém-nascido que está quente para superfícies mais frias, fazendo com que ele esfrie. Então, a temperatura do recém-nascido normal, o tempo que a gente considera ótimo, é de 36,5 a 37 graus. É fundamental, às vezes, secar adequadamente o recém-nascido, exceto se ele tiver com menos de 1.500 gramas. Então, esses bebês devem ser mantidos em saco plástico, onde todo o processo de reanimação deve ser feito dentro do saquinho plástico. Mantendo a incubadora de transporte ligada à rede elétrica até o momento do transporte, só usar a bateria a partir desse momento. E como é que eu faço para diminuir a perda de calor no transporte neonatal? Primeiro, secando as superfícies, envolvendo os tecidos expostos com gase úmida e aquecida, e às vezes eu posso lançar a mão do filme de PVC.
usando uma incubadora de parede dupla para reter o calor e às vezes utilizando o calor radiante até estabilizar. O berço deve ser aquecido com colchão térmico, evitando a superfície fria. Porque senão, se eu não evitar e prevenir as correntes de ar e não abrir as portas da incubadora, ele vai manter a temperatura adequada. Então, o ajuste da temperatura da incubadora também é fundamental. Então, nós colocamos de acordo com o peso. A temperatura deve ser mesmo, em bebês menor de 1000 gramas, de 36 a 37 graus, porque ele vai esfriar. E a gente tem que lembrar do efeito que vai estar da temperatura local do transporte, se é à noite, durante o dia, se está chovendo ou não. Nas crianças maiores, eu preciso de uma temperatura um pouco menor. E veja só que interessante, isso aí foi estabelecido na década de 60. Tem muito tempo e ela é sempre atual. Então, as medidas para prevenir a perda do calor são fundamentais. Eu tinha até aqui o slide aqui da saquinho plástico. A incubadora de transporte tem que estar aquecida de parede dupla, mantendo a superfície corporal seca sem secreções, envolvendo ele em filme transparente de PVC ou saco plástico poroso de polietileno, usando a touca de lã ou malha tubular, especialmente para o prematuro e em recém-nascido com hidrocefalia. E se a temperatura externa for menor que 25 graus, a gente pode usar um colchão térmico para aquecê-lo também. Então, observando o quanto é importante manter a temperatura do recém-nascido. Porque, como eu disse, não basta ele chegar no local de destino, tem que chegar bem. Os fluidos e glicose, que eu vou também infundir para esse bebê, são fundamentais. Eu devo manter uma infusão de glicose em torno de 4 a 6 mg por quilo, ou a TIG, taxa de infusão de glicose, de acordo com o controle capilar do recém-nascido de alto risco, para manter uma glicemia acima de 40. A glicemia deve ser feita de acordo com a distância, cada meia hora. Os bebês menor que 1.500 gramas, ou que tenha 28 semanas, eu devo dar um aporte hídrico de 100 ml por quilo por dia, e aqueles acima de 1.000 gramas eu devo dar 80 ml por quilo. E as infusões devem ser feitas em bomba de infusão, para evitar que o gotejamento possa impedir o volume correto que eu preciso infundir. Para isso tudo eu tenho que manter o equilíbrio ácido básico e metabólico, estabelecendo antes do transporte, garantindo um acesso venoso, que seja calibroso e seguro, às vezes 2. É contraindicado iniciar o transporte na vigência de hipoglicemia ou de acidose metabólica, manter a glicemia, como eu disse, em torno de 40 a 100, e o pH sanguíneo acima de 7,5, corrigindo o bicarbonato, que esteja abaixo de 7,2, ou com a base excess menor que 10, apesar de uma ventilação adequada. Se possível, evitando infusão de cálcio, de magnésio e potássio, porque nós sabemos que a infusão desses elementos pode ocasionar queimaduras na pele do recém-nascido. E é por isso que a gente dá preferência para a infusão desses medicamentos em bomba infusora, sempre que possível, evitando o uso das bombas de infusão, e é completamente contraindicado o gotejamento através de bureta. Agora, se houver suspeita de infecção, é fundamental que eu colha a hemocultura antes, promovendo o uso de antibiótico terapia de largo espectro. E a hemocultura deve ser feita antes do transporte, dando preferência para os esquemas simples, como penicilina ou ampicilina para gram positivos e uma gentamicina para gram negativo, iniciando o mais rápido possível. Outra coisa importante a gente lembrar é sobre a dor no recém-nascido. Passar dor é muito ruim e a gente precisa ter uma estabilização do recém-nascido para evitar que a dor ocorra. Nós usamos vários critérios, mas o mais utilizado é o chamado de NIPS, que é um critério colocado de score, onde eu vou dar pontuação de 0 a 2 pontos em esses 6 fatores: face, choro, a respiração, a movimentação dos braços, das pernas e o estado de alerta. O recém-nascido que estiver entubado, a gente pode dobrar a pontuação da face e não pontuar o choro. Então, por esse critério, se eu observar que o NIPS for acima de 3, eu devo transportar com analgesia adequada, utilizando
analgésicos, né, que são necessários para o recém-nascido, mas se o recém-nascido estiver recebendo opioides, a gente tem obrigatoriamente de colocar entubado, porque senão ele pode fazer apneia e morrer. Então, cuidado logo após ou antes do transporte, tem que conversar novamente com a família, obter o consentimento por escrito para o transporte, verificar se os relatórios médicos e exames estão prontos, junto ao material do transporte, e comunicar ao hospital do destino sobre as condições clínicas e a previsão de chegada desse recém-nascido. Então, todos os fatores. A 8ª etapa: equipe, equipamentos, medicamentos, veículo, determinou o risco, o bebê está estável, vamos ver o transporte? Muito bem, mas não há necessidade de excesso de velocidade. O transporte neonatal ele requer calma, e nesse momento, quanto mais estável estiver o bebê, melhor. Eu não posso incorrer ou fazer com que ele tenha uma instabilidade. E eu tenho que, durante todo esse transporte, observar os controles. Controle de quê? Da permeabilidade das vias aéreas através da respiração, da expansibilidade torácica e da frequência respiratória através da ausculta e de observação, e da saturação de oxigênio através da coloração e da monitorização, da cianose, da perfusão periférica, da permeabilidade do acesso vascular, da frequência cardíaca e da glicemia capilar. Então, esses controles são fundamentais para um bom transporte. A 9ª etapa é verificar intercorrências durante o transporte. Quais são elas? A perda do acesso venoso, extubação acidental, obstrução das vias aéreas e cânula traqueal e a piora respiratória, incluindo o pneumotórax, além da parada cardiorrespiratória que a gente quer evitar. E uma coisa muito importante: se o óbito ocorrer, retorne ao hospital de origem e relate tudo o que foi feito, e inclusive para o profissional que pediu a transferência. Algumas situações bem especiais que a gente tem no transporte. Primeiro, a hérnia diafragmática, que é uma patologia, ela é rara, mas pode acontecer. É importante que, nesse caso, não utilizar a ventilação por máscara. É necessário e obrigatório entubar imediatamente. Instalação de sonda orogástrica para descompressão gástrica é fundamental, e transportar em decúbito lateral, do lado que houver a hérnia. A mesma coisa acontece nas atresias e fístulas traqueosofágicas. Nesses casos, é necessário manter o decúbito elevado de 30 graus, sedar se for necessário, evitando o refluxo gástrico para a traqueia. E instalar uma sonda replog, que é aquela onde nós colocamos uma sonda calibrosa número 2 para aspiração, e dentro dessa sonda, uma sonda número 8 ou 6, que vai fazer aspiração para evitar lesão da mucosa. A nível do coto proximal da atresia, sob aspiração contínua com vácuo, ou aspirar com seringa a cada 5 a 5 minutos. Pode ocorrer também defeito do tubo neural, que esse transporte é um pouco diferente. Nesses casos, a gente tem que comprimir a lesão com gás estéreo embebida em soro fisiológico morno, se houver placa neural exposta, e sobre o curativo, a gente aplica filme de PVC para evitar contato com as secreções e transportar em decúbito ventral. Nos casos de obstrução intestinal, que pode ocorrer também, é obrigatória a colocação de sonda orogástrica calibrosa, iniciando hidratação venosa antes do transporte, com reposição hidroeletrolítica se for necessário, e monitorizar todos os eletrólitos sanguíneos. Os defeitos de fechamento da parede abdominal também podem ocorrer, embora sejam raros. Nesses casos, eu devo cobrir a lesão com gás estéreo embebido em soro fisiológico morno, acima do curativo colocar um filme transparente de PVC, e nos casos de gastrosquises eu devo fazer um aporte hídrico um pouco maior, em torno de 120 a 140 ml por quilo por dia, transportando em decúbito dorsal. A monitorização durante o transporte é fundamental, e eu devo fazer o tempo todo, das vias aéreas, da permeabilidade com a posição do recém-nascido, com a presença de secreções, observando a fixação do tubo, o ritmo respiratório, a expansibilidade torácica, cianose e saturação de oxigênio. Observando frequência cardíaca, monitores, estetoscópio ou pulsos, ver a pressão arterial, temperatura a cada 15 minutos e manter as condições de asepsia ao manuseio do recém-nascido.
observando a permeabilidade do acesso venoso, o funcionamento da bomba de infusão, o gotejamento correto e a conexão adequada dos equipamentos à fonte de energia. Além do quadro clínico do recém-nascido, as condições inerentes ao transporte, por exemplo, ruído, vibração, flutuação de temperatura no ambiente, pode comprometer a estabilidade do recém-nascido. Então, 1 em cada 5 transportados desses recém-nascidos, eles apresentam intercorrências graves durante o transporte e eu tenho que minimizá-las. E em caso dessas intercorrências, parar a ambulância, realizar procedimentos necessários com calma, evitando que isso ocorra o óbito. E aí, gente, vai para a 9ª etapa, finalizando, né? Que o recém-nascido já está estável, o transporte e a chegada. Ele tem que chegar bem. E dentro da chegada, a gente tem os cuidados do recém-nascido, que é fazer um relatório escrito sobre as condições clínicas, é obrigatório que isso ocorra, sobre as medidas de estabilização adotadas antes e durante o transporte, preenchendo a ficha de transporte em 2 vias, retornando ao hospital de origem ou de onde você saiu, repor o material usado ao retornar ao hospital de origem e comunicar à central de regulação o fim do transporte. E isso a gente vai ter um transporte perfeito. Lembrando que é necessário o treinamento e o retreinamento contínuo de profissionais de saúde que vão lidar quanto aos procedimentos necessários no transporte do recém-nascido de risco, além de disponibilizar equipamentos e materiais para a realização do transporte. Esse aqui é o transporte do curso da Sociedade Brasileira de Pediatria, com todas as regras que nós acabamos de falar. Por quê? Dar a chance a todo brasileirinho de sobreviver, crescer e poder abraçar o mundo é fundamental. E nós temos a obrigação de fazer um transporte seguro para o recém-nascido e para toda a equipe. Obrigado.